Quero convidar aqui à frente o pastor Edilson Rodrigues Miranda, pastor da Igreja Batista Belo Jardim, já conhecido da nossa igreja, que estará pregando para nós nesta noite. Ele tem me ajudado nesses dias. Agradeço a Deus, pela vida do pastor Edilson. E temos conosco um casal da igreja com ele. Gostaria que ficasse de pé o irmão Borges e a irmã Miriam. Eles estão ali atrás. São membros da Igreja Batista Belo Jardim, junto com o pastor Edilson. O irmão Borges, amigo de longa data, disse que no jardim de infância, no prezinho, os dois repartiam junto o pão, o lanche. A mãe do pastor Edilson mandava um lanche a mais para dar para o Borges, quando ele tinha aí 5, 6 anos de idade, sei lá, Obrigado, Cal. Pastor, a palavra é sua. Boa noite, amados. Nossa saudação aos irmãos. Estamos felizes por estar com os irmãos hoje à noite. E agradeço a Deus em primeiro lugar. E pastor Gilberto, pelo convite que nos estendeu para trazermos a palavra do nosso Deus aos amados irmãos. Amado, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 1 Coríntios. Eu queria falar várias coisas, mas o nosso tempo sempre à noite é um pouco limitado. Mas eu agradeço muito a Deus ver a irmã Mariazinha novamente, e ver o rosto de alguns irmãos da igreja novamente. E nós, como dizia John Wesley ao seu irmão, Carlos Wesley, o nosso povo morre bem porque morre com Jesus, E nossa esperança um dia nos ver na glória do nosso Deus no céu que nos espera. 1 Coríntios, amado, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 a 4. Os que puderem ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus deseja que você tenha certeza da sua salvação. Jesus deseja que você tenha certeza da sua salvação. Amado, o assunto mais solene da Bíblia e da nossa vida é a salvação. O príncipe dos pregadores Spurgeon dizia que a salvação é a coisa principal pela qual devemos lutar e termos convicção e certeza da salvação. E graças a Deus, amado, Cristo, Ele nos revela na sua palavra essa certeza. Primeiramente, quando Paulo ele relembra aos coríntios aquela igreja com problema, como nós já pregamos esses dias, uma igreja com partidarismo, uma igreja com problemas de membros vivendo problemas morais, dúvidas sobre a ressurreição dos mortos, desorganização na ceia do Senhor, crentes com problemas no casamento e etc. E mostrando, amado, que os coríntios não estavam vivendo uma vida em santificação, mas eles eram santos, eles eram salvos. E eu agradeço a Deus
de existir na Bíblia Sagrada 1 Coríntios. Porque se não fosse 1 Coríntios, Deus nos dá 1 Coríntios, irmão, eu teria dúvida da minha salvação, sabia? Porque são tantos problemas que nós atravessamos em nossa vida. Mas, amado, tentarei ser o mais breve, conciso e simples possível. Paulo diz que nós temos que reter o Evangelho, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos temos anunciado. Primeiramente, amado, em 1 João capítulo 5, nós encontramos que a segurança de nossa salvação está na obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Quando João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A palavra tende no presente, eu posso usar para mim mesmo. Quando ele diz você tem, eu posso dizer, eu tenho. Uma coisa tão simples. Veja o que Jesus falou, amado, em Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. João 5 e 24. Essa é a minha carteira de identidade para o céu. João 5 e 24. E também João 10, 28. Disse Jesus, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, verbo, tempo presente, tem a vida eterna, e não entrará futuro em condenação, mas já passou da morte para a vida, passado. Jesus diz, quem crê nele tem a vida eterna. Ele não diz, talvez tenha. Ele não diz, terá no futuro, talvez no futuro. Ele diz, tem, no presente. E é uma vida, amado, eterna, é uma salvação eterna. A partir do momento que uma pessoa crê em Cristo, ela é salva para sempre. Veja o que Jesus fala em João capítulo 10, e nós temos aqui a promessa de Deus, da palavra de Deus, João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que é mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. No original grego, amado, a palavra, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. A palavra nunca significa de maneira nenhuma, em hipótese alguma, jamais, nunca, não, um ênfase, não, nunca. A única palavra em português para alcançar esse sentido é a palavra nunca, jamais perecerão. Vida eterna em Cristo. E Deus promete que aqueles que são dele, ele vai guardar com a sua mão, né? E a mão do Pai, estamos na mão de Deus. Pelo poder de Deus, preservados para sempre a nossa salvação. E a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para a salvação. E aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. A salvação, amado, está em Cristo Jesus. E como é que algumas pessoas, com o passar do tempo, elas vão começar, alguns, duvidar, e os falsos mestres vão começar a ensinar outras coisas, dizer, não,
Se você não for santo, você não é salvo. Se você não falar língua, você não é salvo. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não for batizado, você não é salvo. E tantas outras coisas acrescentando, né? Cristo e falar línguas. Cristo e obras. Cristo e batismo. Não, a Bíblia diz, amado, só Jesus Cristo. E mais nada. Absolutamente nada. Nem santificação. Os coríntios, eles estavam vivendo uma vida como eu estive com uma pessoa que nós tivemos que, infelizmente, desligar aquela congregação da nossa igreja, porque o obreiro ensinou todos que já não pecavam mais, que estavam sem pecado, que não podiam mais pecar. E conversamos com aquele obreiro pacientemente e mostramos, eu acho que o irmão está confundindo salvação com santificação. Salvação já está feito na cruz de Cristo, já somos salvos. Mas santificação, nós não somos perfeitos. E o que o irmão me diz de Coríntios? Ah, pastor, todos eles foram para o inferno, porque viviam no pecado. Eu mostrei para ele 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2, e mostramos para ele que os coríntios não estavam no inferno, e que eles eram salvos, e que apesar de eles estarem vivendo daquela forma, Paulo diz aqui no capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eles eram santos, porque eram salvos. E por que, amado? Porque a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nossa santificação é Cristo. Quando nós cremos em Cristo, amados, somos justificados, somos santificados, recebemos vida eterna, somos perdoados, somos batizados no Espírito Santo. Mais de 30 coisas acontecem quando entregamos nossa vida a Jesus sem saber que essas coisas aconteceram conosco. Assim como um bebê que nasce, que ele não sabe que cor é o olho dele, que cor é o cabelo dele, se ele tem mão, pé, ele não sabe de nada de si próprio. E veja ainda, diletos irmãos, o capítulo de Hebreus. Hebreus. Veja aqui o capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, um violão desse é comprado para a igreja e é consagrado a Deus, para ser usado para músicas e louvores a Deus. Se esse violão nunca for usado, nunca for tocado, ele não deixa de ser um violão consagrado, um violão santo na obra de Deus.
os coríntios não estavam vivendo em santidade, mas eles eram salvos, eram santos de Deus, porque Deus os tinha salvado. Lembre-se, amado, que ali em Atos 18, quando Paulo foi pregar em Corinto, e que ele passou mais de um ano pregando ali, e Jesus apareceu para ele. Não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade, meu povo, meus escolhidos. Eram os coríntios. Esses personagens, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, até usando o nome de Cristo, em detrimento dos seus irmãos, até usando o nome de Jesus como partidarismo. Isso também era pecado, os quatro estavam em pecado. Não se pode usar o nome de Jesus em detrimento de outros irmãos. Então, diletos irmãos, Cristo e somente Jesus, como disse o apóstolo Pedro, em Atos 4, capítulo 4, versículo 12, somente Cristo é o nosso Salvador, nossa salvação. Estamos salvos em Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso é maravilhoso, amado. E é uma salvação eterna, como Jesus falou. Não é uma salvação que dura um ano e daqui a um ano você perde a salvação. Então ela não é eterna. Paulo, veja, amado, algumas pessoas nos acusam dizendo que somos soberbos, dizer que somos salvos. Ninguém pode dizer que está salvo, mas veja o que Paulo disse em 1 Coríntios 1 e 18, usando as palavras dele. 1 Coríntios 1 e 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, o quê? Que somos salvos, é o poder de Deus. Posso dizer, amado, com segurança, sou salvo pela graça de Deus, sou salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então, diletos irmãos, Jesus, ele deseja que todos nós tenhamos a certeza de nossa salvação. E o Evangelho, ele dá essa segurança àqueles que creem no Senhor Jesus, que podem morrer crendo que vão para a glória de Deus, para o céu, porque esta é a promessa que ele nos fez. Veja, amado, segundo 1 João 2, 25, 1 João 2, 25, a coisa que mais João enfatizou
é essa promessa maravilhosa. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Que diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Cerca de 15 vezes no Evangelho de João, Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. E Deus fala: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. O grande diferencial, amado, após a morte será esse: você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você rejeitou o Filho de Deus como teu único e suficiente Salvador. Não há salvação fora de Cristo. E é por isso, amado, que Jesus ele deseja muito que cada um de nós tenha essa segurança. E tomemos cuidado, amado, com 4 coisas. Porque a salvação, amado, nos livra de 4 coisas. Nos livra do pecado, de sermos condenados pelo pecado. Nos livra do mundo, nos livra de Satanás e nos livra de nossa justiça própria. Algumas pessoas esquecem essa expressão justiça própria. Era o que Paulo falava de si mesmo, que era como escama em seus olhos, que ele não conseguia enxergar a graça de Deus. Veja aqui, amado, Filipenses capítulo 3. E quando nós falamos de justiça própria, nós temos ainda a velha natureza, apesar de sermos crentes, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, ainda levamos conosco velha natureza. Temos 2 naturezas: a nova natureza, quando nascemos de novo em Cristo, e a velha natureza, chamada de velho homem, de carne. E no capítulo 3, amado, de Filipenses, o apóstolo fala da sutileza dessa velha natureza. Veja aqui o capítulo 3. Quando ele diz aqui, amado, no verso 1: resta, irmãos meus, que vos regozijais no Senhor, que vos alegrais no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós, como eu também não me aborreço de estar pregando o que vocês já ouviram, porque é segurança para vocês. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, e segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por amor ou por Cristo. E na verdade eu também tenho por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perca de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. E veja, amado, que Paulo, ele mostra claramente que ele era tentado pela sua justiça própria a renunciar a Cristo. Mas quando Cristo apareceu para ele, que caiu como as escamas dos seus olhos, ele via que não podia ser salvo pela sua justiça própria. Ele precisava de uma justiça perfeita, a justiça de Jesus. Quando cremos em Cristo, a justiça de Cristo passa a ser nossa justiça. E Deus olha para nós com a justiça de Cristo. Isso é muito importante, amados, porque a justiça própria, nossa justiça própria, não pode nos salvar. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ou aqueles fariseus, que andavam com aquelas vestes longas, que davam o dízimo de tudo, do endro e do cominho, que faziam longas orações na casa das viúvas. Jesus disse que eles eram dignos do inferno, e quando eles discipulavam alguém, ou conseguiam um prosélito para a denominação deles, eles faziam essa pessoa ser digna do inferno 2 vezes mais do que eles. E Jesus falou deles como dizendo que eles sentaram-se na cadeira de Moisés, tinham a chave da ciência, e eles não entravam no reino do céu e nem deixavam os outros também entrar no reino dos céus. Isso é perigoso, irmãos. É o legalismo. E nós temos que evitar esses extremos de legalismo por um lado e de antinomianismo de outro lado, de vivermos sem lei também, sem ordem, sem a decência e ordem que Deus nos ordena em um Novo Testamento. Não misturar essas coisas. Tudo tem o seu devido lugar, a ordem que Deus deu a essas coisas. Mas, amado, o mais importante para encerrarmos essa preleção esta noite é que Deus, Ele coloca para nós a sua promessa como um fato, e devemos ter este fato não como sentimento, mas um fato. Somos filhos de Deus. Você já viu algum pai ou mãe que o filho faz alguma coisa errada, sai de casa e vai lá no cartório e diz: olha, a partir dessa data, fulano de tal não é mais meu filho? Já ouviu falar nisso? Desde quando, amado, um filho que abandona o lar deixa de ser filho? Ele continua sendo um filho. E Deus, Ele nos tem como filhos. E quando nós nascemos de novo, não podemos mais desnascer, porque é contra a natureza uma criança que nasce, desnascer. São tantas coisas maravilhosas que Deus coloca para nós. Quando nós amanhecemos, olhamos a João 10, 28, dou-lhe a vida eterna, e eu me alegro com a segurança de minha salvação, estou feliz, estou seguro. Mas tem dias que eu amanheço triste, para baixo, mas isso não muda. Vou lá no mesmo texto, está as mesmas palavras: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, jamais perecerão. Isso é um fato, e eu não devo ser levado pelos meus sentimentos a alterar, mudar o que Deus falou, porque Deus não muda. O Deus que nós cremos, Ele não mente. E o Deus que nós cremos é o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra e de todo o universo,
Criador dos anjos, da criação inanimada, dos animais, e até mesmo Ele tem poder sobre todas essas coisas, até mesmo sobre anjos, bons e maus, Satanás, e sobre os homens maus deste mundo, sobre cada criatura. Deus é soberano, e tudo está no controle dEle. E é maravilhoso, amado, nós cremos em Deus. Pensar que o que acontece ao nosso redor é maior do que Deus. Não, irmãos. Como eu preguei de manhã, crente, não faça nenhum problema ser maior do que o seu Deus, do que o nosso Deus. Creia que Ele está mais disposto a te perdoar do que você está disposto a pecar. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E Deus nos ama com amor eterno, imutável. Com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. E, ó amado, Pedro falando, e eu quero terminar com essa palavra do apóstolo Pedro, capítulo 4, versos 7 e 8, 1 Pedro 4, 7 e 8, que devemos manter o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o maior mandamento que Ele nos deu foi o amor. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Para mantermos o nosso amor, Jesus falou que nos últimos tempos, ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, da maioria, se esfriará. Ele disse da maioria, de quase todos, ele não disse de todos. Quero fazer parte desse pequeno grupo, desse quase, em que o amor de Deus não se esfria. Então, queridos irmãos, lembremos deste evangelho maravilhoso, que Cristo, Ele morreu, Ele sofreu na cruz, Ele foi sepultado, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para perdoar nossos pecados. Ele subiu aos céus, está à direita de nosso Deus Pai, Ele está vitorioso ali, e nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Que Deus nos abençoe. Amém.